Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para o último vídeo, referente a essa parte aí de custos, voltados aí ao processo de soldagem. E a gente vai estar falando um pouco aí sobre depreciação e manutenção, Entender que esses termos eles podem ser utilizados de forma mais simples, mas nem toda vez é tão simples assim de execução. Vamos falar primeiro sobre depreciação, em muitos livros trazem referências ali de cálculo para depreciação. O que seria essa relação de depreciação? A gente tem que entender o seguinte, os equipamentos eles sofrem desgaste ao longo da sua vida útil e vai ser necessário realizar a troca dele. Então, é o que a gente chama ali de depreciação, o custo referente à depreciação. Se a gente for levar ali ao pé da letra, a gente teria o seguinte, a gente teria o valor de investimento, seria o VI, menos o valor residual, que é quanto ele está valendo ali naquele momento, dividido ali pelo tempo de vida útil, vida útil do equipamento. Vou colocar aqui VU, vida útil do equipamento. Então, essa aí é uma relação bem comum, que é apresentada nos livros. Só que a gente tem que entender o seguinte, quando a gente está falando de depreciação, essa taxa que vai ser cobrada de depreciação ou não, inclusive muita gente não cobra depreciação e é um erro na maioria das vezes. Um professor meu ouvisse dizendo que era um erro na maioria das vezes, ele ia ficar chateado. Ele ia dizer, não é um erro na maioria das vezes, não, é um erro global. Por quê? Exemplo, vamos tomar até como exemplo aí uma outra área. Vamos supor que você trabalhe aí de Uber, trabalha aí dirigindo aí para Uber. Beleza. O que acontece? O veículo que você está utilizando, vamos supor que seja seu veículo, ele vai sofrer ali uma depreciação. No caso do Uber, assim como o táxi também, tem um tempo ali útil para execução do serviço, levando em consideração o ano do carro. Então significa que você vai ter que trocar de carro para poder ficar utilizando. Eu não sei quanto é essa taxa, essa relação de tempo, mas vamos supor que seja 5 anos. Vamos supor que seja 5 anos. Significa que você vai ter que realizar a troca do seu veículo ali em 5 anos. Supondo que você está lá com o veículo zerado, com o ano de referência, e aí é 5 anos para mais ali para poder trocar o carro. Significa que ao término desses 5 anos, você para continuar nessa ação, você vai ter que ter de fato um veículo novo. E aí como é que você vai ter esse veículo novo? O valor que você está recebendo ali, vamos supor, o valor mensal. Vamos supor que você tem uma média aí de R$ 4.500. R$ 4.500. Desse valor que você está recebendo, supondo aí que já tenha sido retirada a taxa do aplicativo, esse valor, obviamente, aí ele vai para o seu consumo diário, sua família, enfim. Mas será que está sendo retirado desse valor, uma referência para ser guardada ali num centro de custo que seria a troca do veículo, Então, vou colocar aqui a troca do veículo. Por quê? Se isso não ocorrer, quando chegar o tempo de você trocar, você vai ter um problema muito grande, porque você vai precisar de um alto valor, ali de investimento para realizar a troca do veículo. E qual vai ser a base que você vai ter? Apenas o veículo antigo? Será que o veículo antigo ele vai ser base suficiente para trocar o veículo por um veículo novo? Muito provavelmente não. Então você normalmente ali vai dar o que? 40%, 35% do valor, 50%. Então você precisa ter esse montante ali para ação. Nem que seja para questão de financiamento, coisa do tipo, mas é importante saber que aquele veículo ele vai ser trocado. Então ele vai precisar ter essa deposição no que diz respeito de um valor específico ali para que você tenha ali um resguardo. Mas isso tudo aí é planejamento. Como eu falei, tem gente que não cobra depreciação, voltando aí para a nossa área de soldagem, tem gente que não cobra depreciação ali no processo. E aí o que acontece? A máquina de solda ela vai ter um tempo de vida útil. Vamos colocar aí vida útil da máquina de solda. E aí vamos supor que ela tem uma perca total. Ela deu uma pane lá grande, ou a manutenção dela vai demorar mais do que o que você estava planejando, e você tem serviço lá para execução. E aí, você vai alugar uma máquina, você vai comprar uma outra ali de forma imediata, de onde é que você vai estar tirando esse dinheiro? Na prática, o correto seria ter a taxa de depreciação cobrada ali
no custo da execução. Inclusive, algumas pessoas fazem esse cálculo da depreciação da seguinte forma, né? Exemplo, vamos supor que a estimativa de troca da máquina seja de 5 anos, né? E nesses 5 anos aí você vai ter um consumo médio aí, vamos colocar em 1000 horas de execução, né? 1000 horas de execução, ou seja, 1000 horas de trabalho com a máquina, supondo. E aí você tem lá a taxa do valor de uma máquina nova, vamos supor que seja R$2.000. Então você vai pegar esses R$2.000, fazer a relação de divisão ali por hora, né? Então ali, exemplo, daria R$2. Então, para cada hora de trabalho, você colocaria ali R$2, que seria da taxa de depreciação, né? Ou seja, para que nesses 5 anos, chegando aí nessa relação de 1000 horas, você tivesse R$2.000. Mas só que esses R$2.000 aí que você vai estar colocando nessa taxa de depreciação, ela não seria para um valor para você gastar aleatoriamente. Ela iria para um centro de custo, que seria a troca da máquina. É muito comum a gente ouvir o termo, né? Ah, essa máquina já se pagou, né? Mas de fato, será que ela já se pagou? Né? Para as empresas que trabalham com controle patrimonial, né? Controle de patrimônio, normalmente elas trabalham com software, né? Onde já trabalha ali com o valor, né? Tomando como referência estimativas nacionais de depreciação com base na máquina utilizada. Então, exemplo, você vai fazer lá o cadastro no software, você coloca lá que vai ser a máquina de solda, né? Máquina de solda, vamos colocar aqui. Máquina de solda, o valor de investimento dela foi R$2.500, né? Com base no ano de referência, né? Ano de referência. Então, para cada mês, cada ano, né, já vai sendo retirado um valor ali referente àquela máquina de solda com base na depreciação. E isso aí é muito importante porque quando a empresa vai fazer a revenda, ela já tem o valor estimado com base na depreciação, né? Então, ali para a parte de controle patrimonial é muito mais tranquilo, né? Porque você já tem o valor estimado ali para vender aquela máquina ali, fazer a substituição dela. Então, você tem o valor do quanto é que ela está sendo vendida, mas o valor que foi juntado com base nas ações que ela garantiu, né, de valor ali com base nas operações, né? Então, veja que depreciação ele não é um fator tão simples assim de você calcular, né? Varia muito ali de aspecto, principalmente para você que é soldador, CNPJ, né, trabalhar de forma autônoma, ou trabalhar numa pequena serralheria, né, tem mais dificuldade com essa relação ali desses valores, é importantíssimo para que você tenha uma segurança, né, ali quando for necessário fazer a troca da máquina. Outro elemento importante é a referência ali dos custos de manutenção, né, se vai ser agregado ali ao valor da execução dos serviços ou não. Né? E essa relação do valor do custo de manutenção, tem muitas empresas que não cobram, né? Muitos profissionais que vão prestar serviço não cobram, né, referente à taxa ali de manutenção da máquina. Né? E aí, de fato, é uma análise para se verificar se vale a pena ou não. O detalhe é que a máquina em uso, né, se ela não tiver nenhuma manutenção, ela pode vir a ter uma quebra corretiva, né? Ou seja, uma quebra ali inesperada, passar ali por uma ação corretiva, mas mesmo ela em uso, é interessante que se faça ali uma ação de manutenção preventiva, e essa ação de manutenção preventiva, ela vai estar levando em consideração quem vai executar a manutenção, né? O tempo ali que vai estar ali de processo, então é importante ter essa base, né? E fazer essa relação aí de divisão para ter uma taxa mínima ali cobrada ali por execução de serviço que venha a cobrir, né, os valores ali da manutenção, né? Então é importante que se tenha essa ação, né? Eu vou fazer o seguinte, quando for na segunda-feira, eu posto um vídeo fazendo uma simulação de cálculo de depreciação e de manutenção, tá bom? Esse final de semana a gente vai postar vídeos do outro nosso canal, né, o ZN Tech. Né, a gente vai estar mudando, né, os outros 2 canais, ali vão ser canais ali só para simulação, e aí a gente vai estar exportando os vídeos dos outros canais para aqui. Então esse final de semana não vai ter vídeos, mas para quem já acompanha os outros canais vão ser vídeos, a gente vai estar exportando para deixar salvo aqui no Conhecimento 3.0, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!